como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Senhor Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Senhor Deus, nesta noite nós estamos aqui, Senhor Deus, para prestar culto a ti, ao único que é digno de toda a adoração. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, também pelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Que tu possas, Senhor Deus, adentrar nos seus lares, trazendo paz e harmonia em toda a família. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria saudar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bem-vindo a mais uma quinta Super Fair Play com atletas cristãos. Essa quinta é a de número 230. O desejo do meu coração é que Deus, pela sua palavra, Ele edifique a vida de todos vocês
A palavra de Deus, ela é como lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para o nosso caminho. Que Deus ele se utilize da ferramenta da pregação do Evangelho para trazer iluminação aos olhos de todos vocês nessa noite. E também aqueles que vão ver depois essa transmissão. Queria fazer uma leitura e um breve comentário, né? Essa leitura, ela se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui foi Deus falando, encorajando a Josué, que iria ali substituir o já falecido Moisés. E ele vem com essa palavra de encorajamento para Josué. E realmente essa palavra ela cabe para a nossa vida. A gente realmente precisa dessa palavra que nos estimula, ter coragem, ter ânimo. É isso que nós precisamos nesses dias. Realmente a gente tem passado dias difíceis que a gente, se não for a coragem que vem de Deus, a gente não consegue superar as dificuldades que estamos na nossa vida. Portanto, tem de bom ânimo. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Canção por título: não tenhas sobre ti. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim,
de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. Certa feita eu dizia assim, na minha ignorância: sou bom pai, sou bom filho. O que é que eu tenho cometido de errado, né? E se julgava que era perfeito, né? Pela nossa, pela ignorância, né? Nós somos realmente, não entendemos que somos falhos, pecadores. A carta em 1 João, capítulo de número 1, a partir do versículo 5, vai dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Certa feita eu vi uma historinha que um jovem dizia assim, ele chegou na frente para fazer uma oração e ele dizia assim: Jesus, me dá o que eu mereço, só o que eu mereço. E aquele menino, pela sua ignorância, e muitas vezes acontece conosco, a nossa ignorância, ela nos faz pedir aquilo que a gente julga merecer. E esse menino dizia: Senhor, me dá o que eu mereço, não preciso de muita coisa, só o que eu mereço. E o pastor disse assim: meu filho, não peça o que você merece, porque se Deus desse aquilo que você merecia, sabe tudo aquilo que Jesus recebeu. E ele: não entendi, pastor, o que é que eu merecia? Você mereceria prego nos pés, prego nas mãos, ser açoitado, caluniado, maltratado, receber coroa, não de glória, mas coroa de espinhos, ser crucificado, receber todas as enfermidades do mundo sobre você. Mas Cristo fez tudo isso pela minha e pela sua vida. Portanto, entenda que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nova se faz cada manhã e a sua fidelidade não tem fim. Portanto, não peça o que você merece, porque se Deus desse aquilo que você merecia, você mereceria a morte. Mas Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, irmãos, a gente muitas vezes, pela nossa ignorância, somos tentados a ser
entender que somos perfeitos, mas não somos perfeitos, somos falhos. Pecamos por palavras, por pensamentos, por ações e muitas vezes sendo omisso. E eu queria convidá-lo a orar, baixar a cabeça, orar mesmo na sua casa e pedir a Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos reconhecer que somos pecadores, somos falhos e muitas vezes pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, por ações e muitas vezes, Senhor, pela omissão, Pai. Rogamos a Tua misericórdia, a misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. A Tua palavra diz que nova se faz cada manhã e a Tua fidelidade não tem fim. Ao mesmo tempo, Pai, queremos já Te agradecer, Senhor, porque pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, Pai. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, Pai, eles se tornam branco como a neve, Pai. Rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados, quando realmente somos inclinados a confessar os nossos pecados pelo Senhor e deixamos os nossos atos pecaminosos, o Senhor perdoa os nossos pecados e é isso que nós rendemos graça por isso, Pai. Porque em Cristo, Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor, pela essa noite, obrigado pela essa oportunidade de transmitir as Tuas verdades, a Tua verdade, pelo Instagram, pelo Facebook. Que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando e depois vão ver essa transmissão, Pai. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a andar, Senhor, Pai querido, na Tua verdade, Pai. É no nome de Cristo, Senhor, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Canção por título A Ele a Glória. A Ele
sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém. A segunda canção tem por título Doce Nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Estou recebendo aqui informação que vai ser encerrado aqui no canal dos atletas o Instagram, e logo em seguida vai ser reativado, não é isso? Ok. Pessoal, boa noite a todos. Ok? Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder fazer essa live com o nosso irmão Albérico para os atletas cristãos de Pernambuco, enfim, todas as famílias que estão aí ligadas nos canais, no meu Instagram. Que Deus abençoe a todos. Albérico nos fez esse contato e pediu para a gente ministrar sobre o tema da família em Efésios capítulo 5. E esse é um tema bem desafiador, um texto bastante rico. E eu espero que você seja muito abençoado por Deus nessa noite. Eu quero convidar a todos para ir na sua casa, você abrir sua Bíblia no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler a partir do verso 21. Quero que você permaneça com sua Bíblia aberta, e então você pode nos acompanhar. Efésios 5, do 21 até o 33. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um
ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Deus de toda graça, muito obrigado pela palavra que foi lida, pelos louvores aqui entoados, porque tudo tem um propósito, a glória do teu bendito nome. Nós reconhecemos que o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, que nós carecemos do Senhor em tudo, para que em tudo possamos te agradar. Queremos que nessa noite a palavra lida possa ser assimilada pelos nossos corações e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar, que o Senhor possa manter cada um atento, concentrado, desejoso de ser alimentado pelo teu evangelho, e que o Senhor instrua o teu povo, aqueles que ouvem, aqueles que desejam crescer na tua graça e no teu conhecimento. Abençoa cada família, cada casal, a cada marido e a cada esposa. É o que nós te pedimos, agradecidos, por amor do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Queridos, há uma coisa muito importante que a gente precisa compreender na carta de Paulo aos Efésios. Paulo começa dizendo que, querendo Deus ter um povo somente dele, ou seja, uma noiva para Cristo, ele fez o seguinte: ele predestinou, ele elegeu pecadores para si antes da fundação do mundo, e isso ele fez não segundo os nossos méritos, mas segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo a riqueza da sua graça e da sua bondade. Mas não somente isso, Jesus veio, morreu por esses eleitos, derramou o seu sangue, os comprou, os redimiu. E mais, o Espírito Santo veio e nos selou, e portanto fez de nós pessoas regeneradas, transformadas para o louvor da sua glória. Isso ele diz 3 vezes: nos elegeu para o louvor da sua glória, nos redimiu para o louvor da sua glória e nos selou com o Espírito Santo para o louvor da sua glória. O capítulo de número 2, mais adiante então, vai dizer o seguinte: que isso ele fez segundo a sua graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E o que é que ele fez? Ele quebrou a parede de separação que havia entre gentios e judeus e fez dos dois um só povo, ou seja, uma nova sociedade. O que é a igreja? O que são os cristãos? Uma nova sociedade, um novo povo. Quando chega no capítulo 3, ele vai falar como Deus fez para alcançar os gentios, como Deus revelou o mistério do evangelho. No capítulo 4, ele vai falar da unidade desse povo em Cristo Jesus e da maneira como Deus dá dons para edificar esse povo. No capítulo 5, ele vai falar da ética, dos valores que devem caracterizar o estilo de vida dessa nova sociedade. E quando chega no versículo 18, ele diz que a maneira de nós andarmos de acordo com o estilo de vida que deve caracterizar essa nova sociedade é sendo cheio do Espírito Santo. E quando Paulo coloca essa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, em seguida, no versículo 19, ele diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que as suas conversas, o seu linguajar, edifica. Ele diz que essa pessoa é alguém que tem louvor no coração para oferecer a Deus. E ele diz que o seu coração é grato. E por fim, verso 21, como resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, as pessoas vivem o princípio da submissão voluntária. Ou seja, atente para o verso 21, que foi o verso que a gente leu, o primeiro que a gente leu. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui eu quero que você entenda o seguinte: isso é o que se chama de governo hierárquico. A maneira como Deus governa sobre essa nova sociedade, que é a igreja,
é através do senhorio de Cristo, através dos seus mandamentos, através das suas normas, através dos princípios revelados nas Escrituras. E assim, o governo de Deus se revela, e se revela de maneira hierárquica, ou seja, baseado no princípio da autoridade e da submissão. E então ele coloca isso aqui, que nós devemos ser pessoas que se sujeitem umas às outras, baseado no fato de que a gente teme a Cristo. Ora, o que é que Paulo então está dizendo? Que um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que se sujeita ao governo de Cristo, se sujeitando às diversas autoridades por causa do fato de que ele teme a Cristo. E é aqui onde entra o que se chama de uma moral doméstica, de uma ética que rege a família, que rege os relacionamentos. E Paulo coloca aqui 3 tipos de relacionamento: o marido e a esposa, o pai e o filho, já no capítulo 6, e os patrões e os seus empregados. Não fala exatamente dos governos civis, isso ele fala em outros lugares, como por exemplo Romanos 13. Mas aqui ele fala desses 3 tipos de relacionamento e, portanto, aplica o que nós chamamos aqui de uma ética, de uma moral doméstica, um tipo de moral que rege o lar. Ora, nessa noite a gente quer se ater apenas nesse primeiro nível de relacionamento, marido e esposa, que é a base para a educação de bons filhos e, consequentemente, de bons cidadãos, que vão fazer a diferença na sociedade. E querendo Paulo, então, colocar isso, o que é que ele propõe? Que nós tenhamos maridos cheios do Espírito Santo e esposas cheias do Espírito Santo. Porque só maridos e esposas cheios do Espírito Santo submetem-se mutuamente um ao outro. E aí nós vamos entender. Perceba o que diz o verso 21. Submetei-vos uns aos outros. Ora, de que maneira isso se aplica não apenas à mulher, mas também ao homem? É disso que a gente precisa entender. Bom, vamos avançar então dizendo o seguinte: qual o papel da esposa cheia do Espírito Santo, a fim de que tenhamos um lar ajustado? Vamos começar com a esposa, porque o texto trata disso. Em seguida, a gente faz a mesma pergunta em relação ao homem. Qual o papel de um homem cheio do Espírito Santo, a fim de que tenhamos lares ajustados, marcados pelo princípio do amor, do respeito e da fidelidade? Que esse é o tema que o nosso irmão Albérico me deu. Como construir uma relação conjugal de confiança mútua e fidelidade? Eu quero partir desse princípio, que isso só é possível se nós estivermos cheios de Espírito Santo e atentarmos para o princípio da submissão mútua. Então, em primeiro lugar, o que Paulo propõe para as mulheres? Isso está aqui do verso 22 ao 24. Primeiro, a mulher deve submeter-se ao marido como ao Senhor. Ou seja, olha o padrão que Paulo está colocando. Verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. O que Paulo está pensando aqui? Está pensando numa mulher que é crente, que é cheia do Espírito Santo e que ama Cristo. Ora, uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, que ama Cristo, o que é que ela faz? Ela se submete a Cristo. E agora Paulo está dizendo o seguinte para essa mulher: mulher, você não é uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, que ama e que se submete a Cristo? Pois bem, querendo Cristo governar sobre a sua vida, Ele colocou o seu marido, de modo que assim como você ama e se submete a Cristo, que você também se submeta ao seu marido.
Ou seja, Paulo está dizendo que o princípio que deve reger a submissão de uma mulher em relação a Cristo, em relação ao seu marido, é o mesmo princípio que rege a sua submissão quanto à pessoa de Cristo. Lembre-se do verso 21. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a base da submissão é Cristo. Porque se a mulher olhar para o marido, ela vai encontrar defeitos, falhas. E ela vai dizer, não, eu não vou me submeter a esse homem porque ele tem esse ou aquele defeito. Mas Paulo está dizendo, não olhe para ele, olhe para Cristo. E assim como você se submete a Cristo, se submeta a ele. Por quê? Porque o governo que ele exerce sobre você é o governo de Cristo. Que princípio arrebatador. Isso muda todas as relações. Porque o que vai determinar aqui não é uma lógica nem machista, nem feminista. É a lógica bíblica centrada em Cristo. Portanto, relacionamentos saudáveis são relacionamentos cristocêntricos. Em que o ponto de partida é Cristo em todas as coisas. Ora, o conceito de submissão, muitas vezes, ele não é aceito por muitas mulheres, inclusive crentes. Porque elas veem nessa palavra um termo extremamente desagradável e desconfortável. Porque submissão está relacionada a uma ideia de escravidão, tolher a liberdade e qualquer direito que a mulher possa ter. Essa não é a concepção bíblica. Nós vamos entender isso melhor quando a gente estiver observando qual é o papel do homem que essa mulher deve submeter. Qual é o papel dele? Mas veja uma coisa importante. Um escritor chamado Leon Morris disse o seguinte: a mulher tem um lugar que lhe é próprio, mas não é o lugar do homem. A mulher tem um lugar que lhe é próprio, mas não é o lugar do homem. O lugar da mulher não é o de governar o homem, mas é de auxiliar o governo que Deus deu ao homem. Lutero ressaltou, o grande reformador Martinho Lutero disse: devemos fazer distinção entre duas coisas, ofício e pessoa. Do ponto de vista da pessoalidade, homens e mulheres são iguais. Do ponto de vista do ofício, o ofício do homem não é igual ao da mulher. São ofícios diferentes que se complementam no governo do lar. John Stott, o reverendo John Stott, disse o seguinte: a masculinidade e a feminilidade humana representam uma distinção psicológica e fisiológica. Naturalmente, os sexos são iguais diante de Deus, mas isto não significa que sejam idênticos. Então, essa ideia de que são todos iguais não é exatamente o que a Bíblia diz. Há características na formação do homem e na formação da mulher que diferem um do outro. E com base nisso, Deus determinou os papéis, o papel do homem e da mulher. E é aí onde entra o fato de que um governa e o outro auxilia esse governo. É preciso entender isso, para que haja harmonia, para que haja, portanto, um casamento saudável. É claro que o que eu estou colocando aqui é material para 2, 3, 4 palestras. Eu estou fazendo uma síntese para a gente poder entender isso aqui. Mas se você quiser entender que a ideia de submissão não é uma ideia de inferioridade, você que é mulher, você ouve falando isso aí, você toma logo para si que eu estou dizendo que a mulher é inferior ao homem. Deixa eu ler um texto que mostra que a ideia de submissão não é, biblicamente falando, uma ideia de inferioridade. Basta ver o seguinte: 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz o seguinte: todavia quero que saibais, Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Vou botar pela ordem. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Se eu disser que, com base no conceito de submissão, de autoridade e submissão,
a mulher é inferior ao homem, eu também estarei dizendo que Jesus é inferior a Deus. E não é isso que a Bíblia inteira mostra. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim. Aprove a Deus fazer habitar em Deus toda a plenitude da divindade. Ou seja, todos os textos que eu leio sobre Cristo na Bíblia diz que ele não é inferior a Deus. Ele é constituído da mesma substância eterna do Pai. E por isso ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Mas o texto está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da esposa. Ou seja, esse conceito de autoridade e submissão não quer dizer inferioridade e superioridade. Não quer. É apenas a ideia de ofício e de autoridade conforme Deus determinou. Mas a grande confusão que paira sobre a sociedade, sobre essa ideia, é que a gente faz uma confusão entre igualdade de pessoalidade e importância. A gente tem uma dificuldade de fazer uma diferença entre papéis e autoridade. O fato do homem ter recebido de Deus uma função ou um papel diferente daquele dado à sua mulher, não faz do homem uma pessoa superior à mulher, nem faz da mulher uma pessoa inferior ao homem. O que quer dizer que os dois se complementam, os dois se completam, e por isso existe o conceito de família conforme Gênesis 2. Porque Deus, tendo criado, Gênesis 1, homem, macho, mulher, fêmea, colocou um para o outro, e aí é que temos o casamento. Qualquer coisa contrária disso é disfunção cultural, é disfunção do ser humano, com base no pecado. Mas eu quero colocar uma segunda coisa ainda sobre a mulher. A mulher, ela deve se submeter ao marido como extensão do governo de Deus. Está no verso 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu quero que vocês observem aqui o seguinte: assim como aprove a Deus fazer de Cristo o cabeça da igreja, aprove a Deus fazer do homem o cabeça da sua esposa. E a finalidade é a melhor possível, porque o texto diz: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aqui já aponta para um grande benefício. Ter Cristo como cabeça é ter Cristo como nosso salvador. Ter um marido como cabeça é ter alguém que traz segurança, que lidera, que governa, que conduz o lar, que educa os filhos. E, portanto, isso não é ruim. Isso é bênção. E você deve estar dizendo: não, mas meu marido não faz isso. Daqui a pouco eu chego perto dele, porque eu também vou ministrar para ele. Mas o fato é que a melhor maneira de entendermos essa verdade é perguntando de onde vem a autoridade do homem. Como é que uma mulher encontra facilidade para se submeter ao marido? É quando ela pergunta: de onde vem a submissão, a autoridade do meu marido? E aí a resposta é clara: de Deus. Aqui nós precisamos entender o seguinte: querendo Deus estabelecer uma sociedade diferenciada daquilo que existe no mundo, Deus estabeleceu o conceito de autoridade e submissão. Portanto, Deus estabeleceu uma sociedade hierárquica nesse sentido. E aí, Deus constituiu homem de autoridade para governar sobre suas esposas. E deu ao homem e à mulher a autoridade para governar sobre seus filhos. E é assim que o lar tem que ser. Agora, sabe o que acontece quando uma mulher não reconhece o governo do seu marido? Ela se rebela contra ele. E na medida que os filhos percebem isso, eles também não respeitam mais o pai. Se você conhece um filho que não respeita o pai, é porque simplesmente o seu marido, a mulher desse marido, desse homem, não sabe honrá-lo, não sabe respeitá-lo.
É dever de uma mulher honrar o seu marido e ensinar os seus filhos a honrá-lo. Porque se esse homem perder o comando da sua casa, vira uma anarquia. E é isso que acontece. O homem não exerce autoridade, a mulher mina a autoridade do homem, passa isso para os filhos e fica um desgoverno, um desmando completo. Terra de ninguém, onde ninguém é de ninguém. Por isso o texto diz que a mulher deve se submeter ao marido, enxergando no governo dele uma extensão do governo de Deus. Logo, o que significa isso? Submeter-se ao marido é submeter-se a Deus. Se rebelar contra ele, se rebelar contra Deus. Porque a autoridade dele é constituída por Deus. É por isso que Sara diz Pedro, chamava Abraão de Senhor, num ato de respeito e reverência, reconhecendo o governo de Deus sobre a vida do seu marido e sobre a sua própria vida. É por isso que Paulo disse o quê? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O homem só tem condição de exercer autoridade sobre sua família se ele também se colocar debaixo da autoridade de Cristo. Porque ele não tem autoridade própria. A autoridade é dada por Deus. Bom, no verso 24, nós encontramos ainda o seguinte: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Aqui Paulo está chamando o seguinte: olha, mulher, você tem um papel, imitar a igreja. Você deve olhar para a igreja, e aí preste atenção, a verdadeira igreja, porque tem muita igreja que não é igreja. Você tem que olhar para a verdadeira igreja e aprender com a verdadeira igreja. Assim como a verdadeira igreja se submete a Cristo, a mulher também se submete. E aí a mulher aprende com a igreja, ela olha para a Bíblia, vê qual é o papel que a igreja tem diante de Cristo e entende que esse é o seu papel também diante do seu marido. Ricardo Agreste, pastor presbiteriano, escrevendo em seu livro Casamento Feito para Durar, ele diz o seguinte: uma mulher briguenta, rancorosa, contenciosa, que levanta a voz contra o marido, que opta por fazer da guerra um estilo de vida, e que constantemente usa suas palavras como arma mortal contra o marido, é uma mulher que destrói o próprio lar. Isso em provérbio é uma marca registrada. Uma mulher sábia edifica o lar. Uma mulher tola destrói. E o que é uma mulher sábia? É justamente aquela que segue esses princípios aqui colocados. Primeiro, ela se submete a Cristo, e ela se submete a Cristo, e ela se submete ao marido como faz com Cristo. Depois ela enxerga no governo do seu marido uma extensão do governo de Deus. E por fim, ela diz: eu tenho a igreja como modelo. Eu vou me espelhar na igreja e eu vou seguir o modelo da verdadeira igreja e vou me submeter ao meu marido como a igreja se submete a Cristo. Bom, em seguida, Paulo agora diz: eu vou me dirigir aos homens. Ele começou com as mulheres, mas ele agora se dirige aos homens. E mais uma vez, lembre-se, Paulo não está se dirigindo a qualquer homem, porque ele sabe que qualquer homem não pode viver esse padrão, é muito elevado. Ele está se dirigindo a homens crentes, que amam a Deus, que estão debaixo do governo de Cristo e que são cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, o receituário para que os papéis aconteçam e, consequentemente, haja amor, respeito e fidelidade, é que sejamos crentes cheios do Espírito Santo, que amamos a Cristo e que nos submetemos a Ele. Somente aí nós estamos aptos a exercer o princípio da autoridade sobre esposa e sobre filhos, e isso é uma bênção para a glória de Deus. Ok. Primeira coisa que Paulo vai colocar para os homens, então: o esposo deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja
que o padrão que Paulo tem para o homem é mais elevado do que aquele que ele tem para a mulher, exatamente porque ele está numa responsabilidade maior. Qual é o papel da mulher? Olhar para a igreja e imitá-la. Qual é o papel do homem? Olhar para Cristo e imitá-lo. Ora, o papel do homem é muito mais desafiador, porque tem que imitar um projeto absolutamente perfeito, o modelo de vida de Cristo. Isso está aqui no verso 25 ao 27. Atentemos para o que está escrito. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A primeira coisa que você precisa observar é a natureza do amor que Paulo está falando. Não é simplesmente um amor romântico. Não é simplesmente um amor amigável. Não é simplesmente um amor que se espelha nas paixões sexuais. Pelo contrário, é um amor que transcende qualquer outra dimensão humana, terrena ou circunstancial. Esse amor é um amor que se entrega. Querendo Paulo ensinar como é que o marido exerce o seu papel e como é que ele consegue manter-se fiel à sua esposa, ele disse: olhe para Cristo. Veja o que é que Cristo fez pela igreja. Ele se entregou. Ele derramou o seu sangue. Ele se doou. Portanto, marido, você quer ser um marido aprovado por Deus? Imite Cristo. E como foi que ele amou a igreja? Ele se entregou. Ele se deu. Ele se sacrificou. Isso me faz lembrar uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que eu gosto muito de citá-la, sobretudo em casamentos. É quando ele diz o seguinte: a sobrinha dele escreve uma carta, ele está num campo de concentração na Alemanha, preso por discordar do sistema nazista. E então ela diz para ele, na carta, que ela vai se casar. E ele diz o quê? Minha filha, se você quer ser feliz, não se case. Mas aí ele diz uma segunda frase: mas se você quiser fazer alguém feliz, case-se. O que é que ele está dizendo? É que você não pode casar querendo encontrar no outro a felicidade, querendo receber do outro. Mas você deve casar com um espírito generoso, disposto a se dar, a se entregar, a se gastar. Isso é um princípio bíblico que deve ser aplicado no casamento. E é o que Paulo está dizendo aqui. O problema é que hoje em dia as pessoas casam com uma visão egoísta. Elas esperam receber do cônjuge respeito, carinho, cuidado, serviço, atenção, mas elas não estão dispostas a fazerem isso. Então acontece um conflito, porque ambas começam a cobrar, exigir, murmurar, reclamar, reivindicar, mas poucos estão dispostos a dar-se. Paulo, ao se dirigir aos homens, diz: você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou. Agora observe qual é o resultado dessa entrega no verso 26. Ele se entregou para quê? Para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O verso 26 diz que o governo de Cristo sobre a igreja, portanto, é um governo de sacrifício. E que esse é o governo do homem sobre sua esposa. É de promover o bem dela. Olha só o que Cristo queria da igreja: santificá-la, purificá-la, através da lavagem da palavra. Aqui está falando de bênçãos espirituais que ele concede à igreja, desde o momento da regeneração do pecador até o dia final aqui na terra. A maneira como ele cuida da igreja, como zela pela igreja, como santifica, como purifica dos pecados, como lava a igreja pela palavra da verdade. Mas, queridos, aplicando isso aqui para a igreja, para o casamento, isso significa dizer que assim como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da esposa.
Então a responsabilidade que cai sobre nós maridos, marcado por falhas, por comportamentos muitas vezes pecaminosos, é a maior de todas. Agora veja o verso 27. Por que ele faz isso? Por que Cristo cuida da sua esposa, a igreja? Se entrega por ela, se dedica a ela, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. A ideia aqui é a seguinte: querendo Cristo ter uma igreja exemplar, uma noiva santa, adequada aos seus próprios padrões, Ele se entregou, Ele se deu, Ele santificou, Ele a purificou. A ideia, então, é o seguinte: é que se você quiser que sua esposa seja uma esposa abençoada, você precisa abençoá-la. Se você quiser ser cuidado por ela, você precisa cuidar dela. Para quê? Para que ele disse que Cristo se deu para apresentar assim uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido deve investir na vida espiritual da sua esposa. Deve se preocupar se ela ora, se ela lê a Bíblia. Deve reunir sua esposa e seus filhos, trazer a casa do Senhor para cultuar o Senhor, para ser alimentado pela palavra de Deus. Isso é ser cabeça. Ser cabeça não é simplesmente mandar na esposa, gritar. Pelo contrário, não é esse o conceito bíblico, esse é o conceito machista. O conceito bíblico é de zelar, de cuidar, de alimentar, de instruí-la, de conduzi-la à casa de Deus. Muitas vezes a gente vê o contrário. É a mulher tentando trazer o marido para a igreja, porque ele é negligente. Se você quer ser o governo da sua casa, se você quer exercer autoridade sobre os seus filhos, sobre sua esposa, sobre tudo, coloque-se debaixo do governo de Cristo. E colocar-se debaixo do governo de Cristo é nutrir para si virtudes, qualidades espirituais que glorifiquem a Deus. Ora, queridos, a segunda verdade que colocamos aqui para os homens é que o esposo deve cuidar da sua esposa como se fosse seu próprio corpo. Aqui é outro princípio arrebatador. Olha o verso 28 ao 30. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. O marido deve amar a sua própria esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Veja essa expressão. Assim também como o marido deve amar, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. A gente precisa entender essa expressão. Vamos pensar num cara que ele não gosta de tomar banho. Ele não gosta de escovar os dentes. Ele não gosta de trocar de roupa. Aqui não serve essa metáfora que Paulo está usando aqui. Não serve. Aqui só serve se o cara for muito narciso, aquele que cuida mais do corpo do que qualquer outra coisa. Aí o Paulo vai dizer, assim como você cuida do seu corpo, cuide da sua esposa. Mas se o cara não cuida bem do corpo, isso aqui não serve, porque o que vai adiantar? Ele não cuida nem de si, como é que ele pode cuidar da esposa? É por isso que um escritor, comentador bíblico, William Hendrickson, diz o seguinte: a melhor interpretação para esse texto, eu quero que você entenda isso, seria: o homem deve amar sua esposa como sendo seu próprio corpo. O homem deve amar a sua esposa como sendo seu próprio corpo. E qual é a lógica disso? A lógica disso é Gênesis 2.
Porque quando Deus fez de homem e mulher, quando Deus uniu o homem e a mulher e fez dos dois uma só carne, um passou a ser carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos. E osso dos mesmos ossos. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Marido, você deve cuidar da sua esposa como se fosse o seu próprio corpo, porque ela é o seu próprio corpo. Vocês não são duas coisas distintas. Vocês são uma só realidade, considerando que o Senhor os uniu e fez dos dois uma só carne. Então, se alguém jamais trata mal a si mesmo, como é que o homem pode tratar mal a sua esposa? Como é que a esposa pode tratar mal o marido? Se eles são uma só carne. E se a lógica diz que só um louco trata mal o seu próprio corpo? Veja isso no verso 29. Paulo argumenta. Por que é que o homem deve tratar a esposa como se fosse seu próprio corpo? Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Está falando, é claro, de gente em sã consciência. A gente sabe que tem gente que se mutila. Tem gente que comete suicídio. Não é nesses casos extremos. Ele está falando na normalidade da vida. Você não quer fazer mal ao seu corpo. Então, ele está dizendo isso. Homem, você quer amar sua esposa? Ame sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. E o que é que a gente faz com o próprio corpo? Paulo diz ainda no verso 29. A gente alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. É interessante você observar, porque vira e mexe, ele volta para quem? Para Cristo. Porque é isso que Paulo está enfatizando. O seu modelo, homem, é Cristo. E Cristo, e somente Cristo. O grande problema é que a gente às vezes aprende mal com os nossos pais, aprende mal com as pessoas da faculdade, aprende mal com as pessoas da sociedade, aprende mal com as pessoas no ambiente de trabalho e acha que esses modelos mundanos servem para reger a nossa vida familiar. Não serve. O modelo é Cristo. Eu queria apresentar ainda um terceiro e último princípio aplicado aos homens. O esposo deve governar sua esposa conforme o padrão matrimonial revelado na criação. Como é que o marido deve governar sua esposa? Seguindo o modelo, o padrão matrimonial revelado na criação. Paulo vai recorrer a esse padrão para dizer, olha, você tem que voltar ao padrão que existia antes da queda, porque foi para isso que Cristo veio, para consertar aquilo que a queda ou o pecado de Adão trouxe. Se Adão veio para desorganizar a família com o pecado dele, se com o pecado ele desorganizou a própria família, e consequentemente todas as famílias posteriores, a promessa de Deus a Abraão é que Deus daria a Abraão um sucessor, aliás, um descendente, e que através desse descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. E Gálatas vai dizer que esse descendente é Cristo. Portanto, em Cristo, a bagunça feita pelo pecado de Adão está sendo refeita. Logo é possível voltar para aquele padrão anterior ao pecado, capítulo 2. É interessante porque é isso que Malaquias diz, no capítulo 2 de Malaquias, Jesus no capítulo 19 de Mateus e Paulo aqui. Sempre que o tema é casamento, divórcio, família, educação dos filhos, ele diz, voltem para lá. Lá é a origem, é o princípio, é o começo de tudo. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Depois de dizer no verso 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. O que é que Paulo vai dizer agora nos versos 31, 32 e 33? Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, que a esposa respeite o seu marido. Qual é o modelo? O modelo está aqui.
Esse é o padrão matrimonial da criação, que com a redenção está sendo restaurado, renovado. O homem deixa a casa do seu pai, deixa a casa da sua mãe. Observe que aqui está dizendo que quem casa quer casa. É preciso estabelecer um desligamento da família anterior para constituir uma outra família. Então ele diz, deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Está falando aqui de uma união indissolúvel entre aquele princípio que Deus juntou, não separe o homem. Então aqui é uma tapa na ideia do divórcio. Também é uma tapa em qualquer outra ideia moderna de casamento. Porque está dizendo que é o homem que se junta com a mulher, e não qualquer outra coisa. Ele deixará a casa de pai e mãe e se unirá à sua mulher. E o que é que vai acontecer? Os dois se tornarão uma só carne. O que acontece com qualquer membro do meu corpo? Ele é carne da minha carne. Como é que eu faço para desligar um membro do meu corpo? Eu tenho que praticar um ato de violência. Eu tenho que mutilar. Eu não desligo nenhum membro do corpo se eu não cometer um ato de violência. E é interessante que em Malaquias 2, ele vai classificar o divórcio como um ato de violência. Ninguém tem o direito de dissolver aquilo que é indissolúvel. Ninguém tem o direito de separar o que Deus uniu. Esse é o padrão. O padrão do casamento é até que a morte separe. O cara não pode ficar trocando de mulher que nem troca de roupa. Não pode achar que vai trocar de mulher porque o casamento deu defeito. E aí tem uma outra frase do Dietrich Bonhoeffer, em que ele diz que não é o casamento, não é o amor que salva o casamento. É o casamento que salva o amor. Toda vez que você perceber que o casamento deu defeito, que o amor esfriou, você tem que recorrer ao casamento como instituição divina. É entender que o Deus que o estabeleceu pode renovar e pode restaurar. E aí é o casamento que salva o amor. Porque se partir da perspectiva do amor, o cara diz, olha, eu amava, não amo mais, agora eu saio, vou para esse outro, daqui a pouco eu também não amo mais, vou para aquele. Porque as pessoas lidam com a instabilidade das suas emoções. Mas casamento é uma instituição determinada por Deus, e os padrões são determinados por Deus. E aqui está um desses aspectos, o casamento é indissolúvel. E aí o verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O casamento em si é um mistério. A relação entre homem e mulher, a intimidade. Viverem 50 anos juntos é um mistério. Mas aqui ele está falando basicamente de Cristo e a igreja. E qual é o grande mistério? É que querendo Deus salvar pecadores, Ele revelou o propósito eterno de Deus de alcançar aqueles que de outra forma não poderiam ser alcançados. E aqui está falando dos gentios. Mas isso é outra história, você pode entender isso melhor lendo o capítulo 3 de Efésios. Mas eu quero concluir chamando a atenção para o verso 33. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: o mistério que existe entre Cristo e a igreja se reflete no relacionamento marido e mulher. Quero que vocês entendam isso. Deus quer que cada casamento reflita o relacionamento de Cristo com a igreja. A pergunta é: como é o relacionamento de Cristo com a igreja? Marcado pela fidelidade. Cristo jamais abandona a igreja. E Ele jamais trai a igreja. Como é o relacionamento de Cristo com a igreja? Baseado pelo amor sacrificial. Ele nada nega a igreja. Ele deu o seu próprio sangue, e, portanto, Ele não negará nada
Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Como é o relacionamento de Cristo com a igreja? É baseado em zelo e em cuidado, em dedicação. Como é o relacionamento da igreja com Cristo? De submissão, de confiança, de respeito e de fidelidade. Essa é a verdadeira igreja. O remanescente fiel assim age em relação ao Senhor. Queridos, o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende o seguinte: se casamento é a submissão da mulher em relação ao homem, essa mulher não pode casar com qualquer homem. Se casamento é Cristo governando, é o homem governando sobre sua esposa, e ele precisa de uma esposa que, portanto, aceite o seu governo e auxilie no seu governo, na sua liderança em casa, na educação dos filhos, na condução da economia do lar, ele não pode casar com qualquer uma. O homem precisa casar com uma mulher cheia do Espírito Santo, crente, e a mulher precisa casar com um homem cheio do Espírito Santo, crente. E assim, ela vai ter facilidade em se submeter a esse homem, e ele vai ter facilidade de governar a sua casa e de governá-la. Logo, haverá harmonia, haverá respeito, haverá fidelidade, haverá boa educação para os filhos, haverá um modelo para a sociedade, Cristo será glorificado e um testemunho vivo haverá para outras famílias. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua casa. Em nome de Cristo. Amém. Canção por título Espera. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou,
Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor é imutável. Querido, esse é um momento muito importante. Eu gostaria de interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que essa palavra que acabamos de ministrar possa encontrar um lugar no seu coração. E que isso possa trazer mudança sobre a sua família, sobre os seus filhos. Vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Curva a sua cabeça aí na sua casa, feche seus olhos. Vamos unir a nossa súplica ao Senhor, pedindo para que em Cristo, sobre quem repousa todo o mérito, e através de quem nos aproximamos do trono da graça e alcançamos misericórdia em tempo oportuno, que o Senhor se volte para nós e ouça o nosso clamor. Pai de toda graça, te agradecemos pela tua palavra que foi pregada nessa noite. E eu te peço, Senhor, pelos lares representados, que ouviram essa palavra e aqueles que ainda haverão de ouvir. Eu sei que às vezes há homens que estão pensando em desistir da sua família. Há mulheres que estão desejosas do divórcio. E em muitos lugares há traição, infidelidade e maus tratos. Mas eu te peço que o Senhor visite a todos os casais nessa noite. E que o Senhor conceda aos homens sabedoria para que olhem para Cristo e saibam como governar os seus lares. Que o Senhor dê um coração pacífico às mulheres, para que elas de bom grado se submetam aos seus maridos e com conselhos, com sabedoria, com virtude, auxiliem-os na condução desses governos. Eu te peço pelos filhos, ó Deus, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão longe do Senhor, que o Senhor os traga de volta. Aqueles que estão presos pelo pecado da prática sexual indevida. Eu te peço pelas moças e os rapazes que estão pensando em contrair casamento com jugo desigual, que o Senhor os liberte dessa grande armadilha de Satanás. Porque como aplicar esse padrão com uma pessoa que não conhece a Cristo, se a base desse relacionamento é Cristo? Assim, ó Deus, nós te pedimos graça, também sobre aqueles que estão sofrendo, passando por tribulações, que estão diante de situações financeiras terríveis em função dos problemas advindos dessa pandemia, aqueles que estão doentes, talvez diante dos sintomas dessa doença, ou enfrentando qualquer outro mal, que o Senhor traga saúde sobre os lares, cura para as enfermidades, que o Senhor, Deus, traga provisão para as famílias que estão diante de dívidas, sem a provisão necessária para o seu lar, que o Senhor use de misericórdia. Afinal, nós estamos clamando através de Cristo, em quem repousa toda boa dádiva e todo dom perfeito. É em Cristo que somos abençoados. Não temos méritos, não merecemos nada, senão a nossa própria condenação. Mas nós não pedimos nada com base nos nossos méritos, mas confiando nas riquezas da Tua graça, nas Tuas promessas que são infalíveis e eternas, gloriosas e ricas em bênçãos para as nossas vidas. Ó Deus de bondade, te pedimos por aqueles que estão longe dos Teus caminhos, aqueles que estão longe da igreja, longe do Evangelho, secularizados, mundanizados, que esfriaram na fé e que não conseguem reencontrar o caminho da comunhão, da reconciliação. Senhor, visita, Senhor, com a Tua graça e age misericordiosamente. Pedimos pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Ó Deus, coloca no coração o temor,
Não permita que eles se enamorem, sejam seduzidos por um mundo que jaz do maligno, cuja filosofia é diabólica sobre muitos aspectos. Ó Deus, guia-os na Tua palavra, que eles sejam conduzidos a ler as Escrituras, a orarem, a buscarem o Senhor de todo o coração. Senhor, muito obrigado por esse ministério. Continua abençoando Albérico, todos aqueles que estão nesse trabalho com ele. Muito obrigado pelo nosso irmão Deco, que esteve conduzindo esses louvores. Obrigado pelos demais irmãos aqui, que estão nos auxiliando. E nós te pedimos, ó Deus, por todas as famílias, que todos possam agasalhar essa mensagem no coração. E ter uma família mais ajustada, mais pacífica, mais abençoada e, sobretudo, cristocêntrica, modelada na vida, no modelo e no ensino de Cristo. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu passo a palavra para Albérico, para que ele faça as considerações finais. E, mais uma vez, Albérico, agradecemos o privilégio de poder cooperar com esse ministério tão maravilhoso e de recebê-los aqui na nossa congregação. Deus os abençoe. Obrigado também, pastor Aurivan, também pelo privilégio de servir, né, a missão Atletas Cristãos. Próxima quinta-feira, quem nos trará a lição para a vida, a gente vai precisar confirmar, mas está bem encaminhado, né? É interessante que o texto que vai ser falado é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Realmente, assim, é o texto que justamente aquilo que o pastor Aurivan acabou aqui de falar, né? União conjugal que não agrada a Deus. A gente precisa realmente ter em mente que existe união conjugal que não agrada a Deus. E é justamente o texto que vai ser trabalhado na próxima quinta-feira, né? Queria me despedir a vocês dizendo, portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês. Próxima quinta-feira, tamo junto. Um abraço.